Em Jerusalém, há um lugar considerado o mais sagrado da terra, o Monte do Templo. Por séculos, judeus, cristãos e muçulmanos olham para ele como ponto central da fé e da história. E agora, em pleno século XXI, o mundo observa com atenção o retorno de um projeto milenar, a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. Isso não é teoria, é fato, e já está em andamento. O primeiro templo foi construído por Salomão. Foi destruído pelos babilônios. O segundo foi reconstruído e depois reformado por Herodes, até ser destruído por Roma no ano 70. Desde então, Israel nunca mais teve um templo. Mas hoje, grupos religiosos estão se mobilizando para erguer o terceiro. E tudo isso acontece ao mesmo tempo em que profecias bíblicas ganham novo fôlego. Um dos centros mais ativos nesse movimento é o Instituto do Templo, em Jerusalém. Eles já reconstruíram vários utensílios sagrados, como a menorá de ouro, o altar dos sacrifícios e até as vestes sacerdotais. Mais de 90 itens estão prontos. Tudo feito com base nos detalhes bíblicos do livro de Êxodo, Levítico e Crônicas. Eles afirmam: estamos prontos para o terceiro templo. Mas por que os judeus querem tanto esse templo? Porque, segundo a Torá, os sacrifícios, as festas e a adoração verdadeira só podem acontecer plenamente no templo. Sem ele, dizem os rabinos, a aliança está incompleta. Para os judeus ortodoxos, reconstruir o templo não é uma opção, é uma obrigação, uma missão profética de restauração nacional e espiritual. O grande obstáculo é geopolítico. O local exato do templo original está ocupado atualmente pelo Domo da Rocha, um santuário islâmico. Qualquer movimentação ali pode gerar uma guerra. Mas apesar disso, o Instituto do Templo já tem maquetes prontas, treinou levitas e até criou uma escola sacerdotal. Eles estão apenas esperando o momento certo, ou a permissão internacional. E é aqui que a profecia entra com força. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, está escrito: ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Para isso acontecer, os sacrifícios precisam ser retomados. Logo, um templo físico em funcionamento precisa existir antes dessa ruptura. O apóstolo Paulo também fala sobre esse evento. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, ele diz que o homem da perdição se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso é claro, haverá um templo real, ativo, onde esse personagem profético entrará. E isso aponta para o cenário exato que se desenha hoje em Jerusalém. Jesus Cristo também mencionou esse templo futuro. Em Mateus capítulo 24, versículo 15, ele disse: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, o lugar santo é o templo. Essa referência mostra que, nos últimos dias, haverá um santuário visível, que será profanado como sinal do fim. O que vemos hoje não é especulação, é construção. Utensílios prontos, levitas treinados, paramentos fabricados, escolas funcionando. Há até a criação de uma novilha vermelha, exigida em Números, capítulo 19, como purificação antes da consagração do templo. Coincidência? Ou cumprimento literal do que já foi profetizado há milhares de anos? Por enquanto, a reconstrução completa do templo ainda depende de uma decisão política, ou de um possível acordo de paz internacional. Alguns líderes religiosos falam em compartilhar o Monte do Templo entre judeus e muçulmanos. Uma solução que, se aprovada, pode viabilizar o início das obras. A questão é: quem lideraria esse tratado de proporções globais? A Bíblia fala de um líder mundial que fará um tratado com Israel e depois quebrará esse acordo. Esse personagem é chamado de Anticristo. A profecia de Daniel 9 e Apocalipse 13 nos alerta para esse pacto temporário que levará à grande tribulação. Não estamos afirmando que isso já começou, mas os elementos proféticos estão, pela primeira vez, todos na mesa. Jerusalém está se preparando. Os rabinos estão prontos. O templo está tecnicamente viável. A Bíblia já previu tudo isso.
os olhos do mundo se voltam para uma pequena colina no meio do conflito mais antigo da história. Lá, em breve, pode se erguer a construção mais simbólica do fim dos tempos, o terceiro templo de Jerusalém. E quando ele surgir, nada mais será como antes. Se esse vídeo fez você enxergar algo que estava oculto, imagine o que ainda está por vir. Aqui no canal Segredos do Mundo, revelamos histórias, profecias e fatos que muitos preferem ignorar. Então inscreva-se agora, ative o sino e compartilhe com quem precisa saber a verdade. Deixe seu like e seu comentário. E nos vemos no próximo Segredo Revelado.